Bom dia, galerinha do nono ano. Voltando aí para mais uma aula de ciências, né? Eu sei que hoje vocês têm avaliação, né? Nós vamos tentar ser bem breve, bem sucinto, mas para não deixar vago aí para a gente fazer então essa correção das atividades agora de biologia. Nós fizemos de química, fizemos de física, né? Hoje nós temos uma atividadezinha de física também para vocês fazerem, que é uma revisãozinha bem importante que vocês façam, né? Que facilita aí para avaliação e também para as atividades aí agora no final desse bimestre, tá bom? Nós vamos lá para o capítulo 12 da apostila então de biologia, lá na página 150. A questão número 1 falava sobre as populações, precisava que vocês tivesse auxílio do professor, dos colegas, então a gente deixou de lado para não ser mais complexo aí para vocês fazerem. Então a gente vai lá para a questão número 2 dos exercícios propostos. Aqui fala um pouquinho, pessoal, você já deve ter lido, né, pela a questão da extinção aí, né, ou processo de extinção do mico-leão-dourado, né? Então o mico-leão-dourado está relacionado principalmente à caça, né, a morte desses animais e a retirada do ambiente, do habitat natural dele, né? Então eles cogitam que deveria existir cerca de 2 micos-leões dourados a cada 25 mil hectares de floresta, né? Então essa é uma característica principal aí do texto. Vamos ver o que está perguntando lá. Ó. A principal dado utilizado para avaliar a viabilidade da população dos micos é o quê? A densidade populacional, já que nós acabamos de falar, ó. Relação, então, de número de indivíduos por área, né? Então, por isso, a densidade populacional. Não está falando da fecundidade, no número de indivíduos que estão nascendo, o índice de crescimento também não está falando, taxa de natalidade, quantos estão nascendo, nem de imigração e imigração. Então, seria a densidade populacional. 3. O trabalho envolvido com a conservação do mico-leão-dourado iniciou em 1992 e ganhou grande repercussão nacional e internacional. Mesmo assim, após quase 30 anos de ação, ainda não podemos considerar a espécie salva da ameaça de extinção. Explique por que esse trabalho é tão demorado. Como a gente vai observar que o mico-leão-dourado ele é criado normalmente em cativeiro, né, para fazer esse processo de reprodução, e em cativeiro essa reprodução é muito mais demorada, né? Então a demora da reprodução em cativeiro ela é muito grande. Pense, o zoológico do Beto Carreiro teve, depois de anos, o primeiro nascimento de uma girafa em cativeiro no Brasil, né? Então, se for observar, para você ter esse nascimento, esse crescimento e o desenvolvimento, né? Isso demora muito mais do que se ele estivesse no habitat dele. Mas é a única forma que eles têm de fazer um controle disso. Então, por isso que é mais demorado, principalmente porque eles não estão no habitat natural, né? Então, demora mais para que haja esse processo. 4. Secretaria Estadual do Meio Ambiente autorizou o abate de 40 capivaras que ficam em um condomínio de Itatiba, em São Paulo, depois que o morador morreu de febre maculosa, né? A doença é transmitida pelo carrapato estrela, que tem esse tipo de animal como hospedeiro. A decisão virou polêmica na cidade e os órgãos de proteção animal recorreram ao Ministério Público. Claro que a gente vai aqui dó, né, da capivara. Só que o índice de fecundidade da capivara ele é muito alto, né? A gente vai observar que a capivara se reproduz muito rapidamente. Então ela se adaptou muito rapidamente ao ambiente onde ela vive, diferente do mico-leão-dourado, né? Então, ó, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente levou em consideração a rápida reprodução das capivaras e a ausência de predadores naturais e transmissão de carrapatos que têm a febre maculosa. Então fez com que eles crescessem muito rápido, né? Porque não tinha um predador e transmitindo aí algumas doenças devido ao carrapato. Então a letra D de dado. Dinâmica populacional, né? Então, exercício número 1. Sobre a dinâmica populacional, responda as questões abaixo. O que é resistência ambiental? De uma forma geral, científica, resistência ambiental é tudo aquilo que faz com que uma população possa diminuir. Um predador, uma doença que possa vir, né, a atrapalhar a sobrevivência de um ser vivo. No caso que nós vimos no gráfico, a resistência populacional fica entre o potencial biótico, que é o potencial de crescimento de uma população sem interferência, né, da resistência,
e o crescimento real da população. Então a resistência ambiental fica nesse meio termo. Logo vai ter um gráficozinho, a gente vai explicar melhor. Mas a resistência ambiental seria isso, né? Então seria basicamente as características que fazem com que a população diminua, né, e não cresça de uma forma indeterminada. Como o ser humano conseguiu apresentar expressivos números populacionais, mesmo com a existência da resistência ambiental? Com o avanço tecnológico, da ciência e tudo mais, nós produzimos o quê? Vacina, medicamentos, soros, remédios em geral, que fizeram com que a população humana ela não morresse da forma com que seria o comum com a resistência ambiental. Então nós já tivemos um processo, digamos assim, tecnológico que fez com que a gente criasse técnicas de melhoria na alimentação, né, de irrigação, ter alimento para todo mundo, né, e isso fez com que nossa população crescesse demais, né, até muito mais do que seria o correto. Analise o gráfico a seguir, que representa o crescimento de duas populações, né, uma de gambá, outra de galinha, sem que ocorra interferência humana, né. Então a gente vai observar que normalmente o gambá ele se alimenta da galinha, né, e dos filhotes dela. Então, por isso, o maior problema que a gente tem é o gambazinho, que a gente chama de raposa, que come os ovos e come os filhotes e tudo mais. Então, o gambá é o predador, a galinha é a presa. Então, normalmente, ó, a quantidade de galinhas tem que ser maior que a quantidade de gambá. O gambá precisa comer mais do que uma galinha, mais do que um ovo. Então, um controla o outro, ó. Tá lá o gambá controlando a quantidade de galinhas, né? Então aqui o rosinha é o gambá e a galinha sempre em maior quantidade. Mas quando há um excesso de gambá, faz com que o número de galinhas caia, consequentemente o número de gambás também cai. Então um controla o outro, né? Então se o número de galinhas vai diminuindo, o número de gambás também diminui até um determinado tempo aí, voltando a subir, o número de galinhas, sobe o número de gambás também. Então, por isso a letra D. Se o número de galinhas diminui, o número de gambá também diminui e assim vice-versa. 3. O uso de inseticidas neonicotinoides para o controle de insetos, considerados pragas na lavoura, acaba afetando outros insetos, como as abelhas. Por atacar o sistema nervoso desse polinizador. O uso desse inseticida, que são pulverizados sobre as flores, em que eles coletam néctar, causa a morte das abelhas e tem dizimado suas populações, né? Estratégias de manejo integrado são sugeridas para minimizar esse problema. Cita algumas estratégias para combater insetos considerados pragas sem afetar os polinizadores da região. Então existe o chamado controle biológico. Você colocar um predador desse inseto, vamos colocar um exemplo aí, poderia ser um sapo, poderia ser, sei lá, um outro ser que se alimentasse desse inseto. Isso é o controle que nós chamamos, então, controle biológico. Ou utilizar inseticidas que são chamados inseticidas naturais, que não prejudicam esse processo, então, da polinização. Então, seria basicamente o controle biológico e não o controle químico. 4. Na elaboração do conceito de seleção natural, Darwin teve influência de ideias de Thomas Malthus, que sugeria que a principal causa da miséria humana era o descompasso entre crescimento da população e produção de alimento. População cresce muito, produção de alimento não cresce da mesma forma. Por isso, existem, então, problemas aí. Claro que tudo isso, a interferência dos fatores ambientais, naturais, vemos isso no Brasil, né? Região do Cerrado, região da Caatinga, região do Nordeste brasileiro. Seca, né? Pouquíssima chuva durante o ano, como é que vai plantar, né? Então isso está interferindo também na questão da população. Então, letra E, considerada por fatores ambientais naturais, que a gente falou, a questão do clima, seca, inundações, terremotos, além das causadas pelos seres humanos, guerras políticas econômicas aí. Guerras políticas e econômicas, que também são fatores que devastam aí as populações. Olha aquele gráficozinho que eu falei para vocês, ó. Potencial biótico em A, aqui crescimento real da população e aqui a resistência então ambiental, né? Fatores aí que diminuem esse crescimento da população. Então ele pede para você achar só o A e o B. Então A é o potencial biótico, potencial de desenvolvimento sem
fatores externos, né, como se fosse uma condição ideal, e o B o crescimento real, e o C que seria a resistência, que fica nesse meio termo, resistência ambiental. Vamos lá, para conferir agora, para finalizar, um relacione sobre a densidade populacional, o índice de crescimento e a dinâmica das populações. Então, vamos lá. Densidade populacional é a medida da expressão da relação entre a população e o tamanho dela, a área onde ela ocupa. Índice de crescimento envolve a taxa de natalidade e mortalidade. E a dinâmica das populações é uma área da ecologia que está estudando, né, essa quantidade de indivíduos que vivem numa determinada área aí. 2. É possível saber se a população está em equilíbrio, crescendo ou diminuindo? Sim. É só você fazer uma comparação de um ano para o outro, você consegue determinar, né, o número de indivíduos aumentando, diminuindo ou estabilizado. Os deslocamentos para dentro e fora dos limites populacionais são os únicos fatores que influenciam o tamanho? Não. Taxa de natalidade e mortalidade também influenciam. Expectativa de vida tem sido utilizada como um parâmetro importante na população humana? Tem. E é isso que fez com que a nossa idade de aposentadoria subisse. Porque as pessoas estão vivendo mais, né? As espécies têm diferentes fecundidades? Com certeza. Né? O número de indivíduos que nascem por espécie é diferente uma da outra, né? Mesmo sabendo que a população humana está crescendo de uma forma descontrolada, né? Relacione potencial biótico, nós falamos agora há pouco, que é o crescimento em condições ideais. Resistência ambiental, que são os fatores que impedem o crescimento, digamos assim, contínuo. E o crescimento real, que é o crescimento da população com a resistência ambiental. Certo? Vamos lá, 4. Controle biológico é aquele que ocorre naturalmente, então o controle biológico ocorre artificialmente. É nós que colocamos um predador em cima de uma área agrícola para, claro, controlar aquela praga que a gente tem lá. A população humana cresce como qualquer outra população? Não. Né? Então a gente vai ver que a população humana cresce até de uma forma muito maior. O exacerbado crescimento da população humana tem sido motivo de preocupações por especialistas há séculos? Com certeza, né? Vai chegar um momento que a gente não vai ter comida para todo mundo, já não tem, né? Durante o século XX, a humanidade apresentou o maior crescimento de toda a sua história, sendo o auge na década de 1960? Certo. Os avanços da medicina e o aumento do acesso à saúde pela população não colaboraram para a redução das taxas de mortalidade? Claro que colaboraram, né? As populações humanas estão concentradas em determinadas regiões, em áreas em geral, nas mais favoráveis, em disposição de recursos. Sempre onde tem água e recursos, é melhor de viver. No geral, a alta concentração de pessoas em uma mesma área, sobrecarrega o sistema natural e gera maior competição por recursos como terra, água, espaço, moradia, alimento, entre outros. Verdadeiro, né? Então seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha tirado a maioria das dúvidas que vocês possam ter tido, né? O professor está aqui, eu tiro só para não atrapalhar muito aqui na correção. E qualquer dúvida, procura o professor, manda uma mensagem que a gente vai respondendo. Não esquece que tem uma atividadezinha de química para vocês fazerem hoje, que é uma atividade de revisão, né, para a nossa avaliação, que é na sexta-feira, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana, boas avaliações para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.